Boa noite a todos, queridos amigos, amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção. Que assim seja. Amém, Senhor. Falar de Maria é um grande desafio, é uma grande honra, mas quando nós vamos fazer uma pesquisa para relatar algumas passagens da vida de Maria, percebemos até a dificuldade na própria Bíblia, no Novo Testamento. Quando examinamos os evangelhos canônicos, que são do Novo Testamento, vamos reparar que em Lucas, que é o que mais fala sobre Maria, mãe de Jesus, ele aborda Maria em 12 ocasiões. Dessas 12 ocasiões, todas são durante a infância de Jesus. Depois dele, quem vai falar também de Maria é Mateus. Para vocês terem uma ideia, no Evangelho de Mateus, Mateus vai se relacionar ao nome de Maria em 5 vezes, 5 ocasiões. Dessas 5, 4 vezes na infância de Jesus e uma quando Jesus já está adulto. Eu destaco essa última, que Jesus já está adulto, porque coincide com uma passagem de Marcos, o Evangelho de Marcos. E Marcos já vai falar sobre Maria em 2 ocasiões, já no período da idade adulta de Jesus. Essa passagem é interessante, que eu gostaria de frisar, que Jesus começa as suas primeiras pregações na cidade de Nazaré. E quando ele começa a falar para seus conterrâneos, ele não é bem aceito, pelo contrário. E ele chega a profetizar dizendo: se nós olharmos na Torá, no Antigo Testamento, ou seja, quando ele falava na lei, se referia aos livros de Moisés, o Pentateuco, o Mosaico. Na Torá, quando se referem aos profetas, vamos observar que os profetas não são bem-sucedidos nas suas próprias cidades. Aí eu me lembrei de quando eu era da religião anterior, católica, que a gente falava muito, santo de casa não faz milagre. Era o que Jesus estava querendo dizer. Essa é uma das passagens de Marcos, ou seja, Marcos só vai citar o nome de Maria 2 vezes. Uma delas é essa, que quando Jesus está pregando, os conterrâneos começam a questionar. Ora, mas ele não é o filho do carpinteiro? O filho de Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão? E por que está aí a falar também assim? Não, profeta não é. Então, essa é uma das passagens. E por fim, o Evangelho de João, que também vai citar Maria durante 2 momentos. Só que interessante que no primeiro momento ele fala o nome de Maria, no segundo, sua mãe. Já não é nominada. Então, olha como as fontes na própria Bíblia, no Novo Testamento, já são escassas. Alguns momentos nós vamos ver também o nome de Maria citado nos Atos dos Apóstolos, sendo que, quando vamos examinar os evangelhos apócrifos, ou os documentos apócrifos, eu prefiro falar documentos porque já engloba também outra série de documentos. Apócrifos quer dizer, não foram recepcionados pela igreja, não estão nos cânones da igreja, mas como foram descobertos também alguns documentos apócrifos em 1945 e em 1947, os escritos de Nag Hammadi e Qumran. Esses escritos trazem vários relatos a respeito da vida de Maria. E os historiadores, diante desses documentos, verificaram que muitos deles trazem passagens verossímeis.
que servem inclusive para explicar determinados detalhes de outros documentos que já foram recepcionados. Mas bem, eu estou falando de uns documentos que nós espíritas não temos uma habitualidade em examinar. Quem aqui costuma abrir a Bíblia frequentemente? Alguém se pronuncia? Né? Então, eu gosto de trazer essas fontes. Eu sou uma pessoa que eu futuco muito a Bíblia, eu adoro, né? Porque eu trago essas informações também para o meio espírita e também diante do complemento que nós temos através das psicografias, ou seja, os assuntos que são trazidos do mundo espiritual pelos nossos médiuns, a gente começa a ter uma bagagem maior em determinados assuntos. Pois bem, falando em livros espíritas, eu chamo a atenção para o primeiro deles. Aqui é uma pequena bibliografia, está incompleta, inclusive, porque depois disso eu já li alguns outros livros e eu não anexei. Mas, a começar pelo A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo, Emmanuel, ele vai dizer que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, estamos falando de anjos e de perfeição, né? A perfeição mais próxima ao Criador, que ele sim é perfeito, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Então, Emmanuel, ele nos traz a reunião dos espíritos angelicais, espíritos puros, que se reuniram aqui na atmosfera da Terra em 2 ocasiões. A primeira, na formação do orbe terrestre. E a segunda, para decidir a vinda de Jesus. Jesus iria encarnar na Terra. Jesus não iria reencarnar na Terra. Um espírito puro, ele não reencarna mais. Porque ele não precisa. Quem precisa reencarnar somos nós, espíritos ainda imperfeitos. A encarnação, o maior objetivo dela é a evolução do espírito. Hoje estamos na ordem dos espíritos imperfeitos. Quiçá, daqui a algumas encarnações, seremos espíritos bons, onde o bem já predomina. E, por fim, espírito puro. E desses espíritos puros, é como diz Emmanuel, existe uma classe específica também que nós temos que destacar. Essa classe é a classe dos espíritos crísticos. Vamos entender melhor? A escala de níveis de progressão do espírito. Se nós considerarmos essa bola branca aqui, espíritos puros, entenderíamos que essa bola amarela são os cristos. Eles são puros e tem uma categoria especial que eles são crísticos. Qual a diferença de ser um espírito crístico e puro? O crístico é puro,
mas já lhes são atribuídas determinadas responsabilidades, como foi, por exemplo, a Jesus, de administrar planetas, mundos, alguns até sistemas solares. E essa responsabilidade é dada à categoria dos espíritos crísticos. Aqui, esse verdinho azulado, são os espíritos bons, os bons espíritos onde o bem já predomina. E por fim, esse cinza aí, essa coisa mais acinzentada, né? Triste assim, são os espíritos imperfeitos. Somos nós, mas nos alegremos que nós vamos chegar lá. De repente, um dia seremos inclusive essa bolinha amarela, né? Os cristos. Chegaremos. O próprio Jesus nos diz: podeis fazer muito mais, inclusive, né? Como eu faço. Então, nessa escala de níveis de progressão, examinemos o seguinte. Aqui, essa bolinha azul, eu posso dizer que é uma comunidade angelical. Não se preocupe não que eu não vou voar. Obrigada, viu? E de repente eu levava até a toalha da mesa daqui a pouco. Uma comunidade, um grupo, uma comunidade de espíritos angelicais, também com determinadas responsabilidades. Como assim? Espíritos designados para tarefas de altíssima importância. Karina, você veio aqui para falar de Maria, mãe de Jesus, por que você está falando sobre a progressão evolutiva dos espíritos? Porque só um espírito muito evoluído, só um espírito puro, para conseguir ter um reencarnante espírito puro. Então, daí já deduzimos que Maria de Nazaré, ela era um espírito puro, não ainda crístico. Estava dentro desse grupo, que teria tarefas específicas de altíssima importância. Essa já é algo a ser destacado. Espíritos de imensa relevância e envergadura moral para cooperarem diretamente com os cristos. Ora, espíritos de alta envergadura moral, espíritos puros, para cooperarem diretamente com os cristos. E os cristos cooperam e agem diretamente com quem? Constantemente com Deus. Então existe uma hierarquia a ser respeitada, sim. O mundo espiritual, ele é todo organizado. Nós, no auge do desespero de determinadas passagens aqui na Terra, alguns momentos, a gente vira assim, essa nau, esse navio está sem alguém que o guie. Não, nós temos. Nós temos um timoneiro, um grande timoneiro que é Jesus. Jesus vela por nós constantemente. Não estamos sós. Pois bem, meus amigos, esse espírito de alta envergadura foi pauta do segundo encontro dos espíritos angelicais. Olha, se nós temos que verificar o momento que Jesus vai encarnar no orbe terrestre, para despertar aqueles que dormem diante da lei divina, quem será a mãe de Jesus? Porque Jesus tem que ter uma família carnal. Se Jesus, há muitas discussões a respeito do corpo de Jesus, se foi um corpo fluídico, se foi um corpo carnal, mas se nós observarmos que nas leis divinas, inclusive existe a própria lei de reprodução, não é possível que Jesus iria passar por cima de uma lei divina para estar aqui conosco. Não, ele iria respeitar todas as leis que regem aqui o orbe terrestre, inclusive vários outros lugares do universo. Então ele precisava encarnar, ter um corpo orgânico, e para isso precisava de uma mãe biológica e de um pai biológico. E então, daí vem muita polêmica a respeito da concepção de Jesus. Mas, antes de conceber Jesus, vamos conceber Maria? Maria, procedência, filha de Elai e de Ana.
Na verdade, lá vem de Eliaquim ou Joaquim. Algumas Bíblias vão traduzir, né, como Joaquim e outras como Eliaquim. Espíritos altamente evoluídos. Interessante que Ana e Joaquim, eles, quando se unem, né, se casam, passam 20 anos tentando ter filhos e não conseguem. 20 anos. Aí um dia Joaquim, que era sacerdote do templo, né, de Acá, ele vai fazer a oferta dele, a oferenda. Quando chega no templo, um dos sacerdotes, chamado Rubem, diz: epa, peraí Joaquim, por que você vai fazer a oferenda antes dos outros? Não, você não tem nem descendentes? Ah, que palavra, né? Eles eram tão carinhosos entre si. Então foram no ponto fraco de Joaquim. Joaquim, em grande tristeza, sai do templo e vai para o deserto de Judá. Fica 40 dias, 40 noites. Enquanto isso, Ana faz o quê? Se desespera, claro, né? Imagine, seu marido sai de casa, passa uma semana, passa 2, passa 3, você não tem notícia do seu marido, o que você faz? Se desespera, né? E aí toma-lhe a orar, fazer orações, né? Rezava todos os dias. E nas orações, ela clamava e falava: mas Senhor, Deus, eu já não posso nem ter filhos, sou uma mulher estéril. Agora me vejo sozinha, viúva de marido vivo ou morto, nem sei. Aí ela, no desespero, fazendo suas orações, olha para o lado, vê um ninho, passarinhos, né, com filhotinhos. E ela, até os pássaros conseguem se reproduzir sem problema nenhum. Senhor, permite que eu seja fértil. Permite que eu dê um descendente. E esse que nascer, homem ou mulher, eu irei consagrá-lo a ti. Aí, eu remeto a um dos livros, né? No Levítico e também no Êxodo. O Êxodo nós temos lá no capítulo 13, que todo o filho homem, ou seja, o primogênito, né, que nascesse, o primeiro filho homem, era consagrado a Deus, era destinado a Deus. Então, levava para o templo e esse menino ia estudar e tudo, ficava afastado da família. Era para Deus. Assim como o primeiro filhote macho de um animal doméstico. Fazia parte, inclusive é o mesmo versículo. Então, primeiro filho homem da mulher e primeiro filhotinho do animal doméstico, machos. Né? E ela fala simplesmente, tanto homem como mulher, eu irei consagrá-lo a ti. E aí, realmente, ela fica grávida. Nisso aparece o anjo Gabriel, imagine, Gabriel, para Joaquim no deserto e fala: Joaquim, volta para a tua casa, porque geraste um filho na tua mulher e abandonaste-a. Como se já dissesse, antes dele sair, dele ir para o deserto, depois, né, de ter se decepcionado com o sacerdote Rubem, Ana já estava grávida. Grávida de Maria. E aí ele retorna. Quando retorna, aí Ana, né, festeja e diz: sou abençoada, agraciada. Antes nada tinha. Nem filhos, nem marido. Agora tenho tudo. Obrigada, Senhor. Maria nasce. Quando nasce, depois de um certo tempo, 3 anos de idade, é levada ao templo para ser consagrada a Deus. E isso era muito raro. Na verdade, quando nós vamos examinar esses documentos, essa história é tirada do Evangelho do Pseudo Mateus, juntamente com o próprio Evangelho de Tiago, que são 2 documentos apócrifos. Então, essa história, trazendo a infância de Maria, já nos diz que aos 3 anos de idade, os pais a levam para o templo, a consagram para o templo e ela já fica morando lá.
estudando as Escrituras. Ora, naquele tempo, mulher não tinha acesso à educação de escritura nenhuma. Não tinha acesso à lei. Mulher praticamente não era gente, era reprodutora. Só para vocês terem ideia, a igreja, depois de um concílio em 585 depois de Cristo, é que decidiu que mulher tinha alma. Até então, éramos desalmadas. Não sei como é que a gente reencarnava, né? Mas só para vocês terem ideia. E de repente, olha a história de Maria, de Maria. Olha a história de Maria. Já tem acesso às Escrituras, já pode estudar, vai ser educada no templo em Jerusalém e vai fazer parte das Virgens de Sião. É um grupo que cantava os cânticos de Davi, de Salomão. Então, ela nasce em Nazaré, próximo ao mar da Galileia, na Palestina. É órfã, fica órfã depois dos 3 anos de idade. Depois que é apresentada ao templo, entregue para os estudos, logo em seguida, os pais, eles falecem, morrem, e ela fica sendo criada no templo até a adolescência. Alguns documentos vão dizer que aos 12 anos, outros aos 14, outros aos 15, mas nesse momento, ou seja, durante a adolescência, Maria, já muito bonita, prendada, estudada, os sacerdotes se preocupam em lhe arranjar um marido. E esse marido, eles chamam, né, os anciãos da cidade, anciãos. Então daí a gente já tira que José seria um homem de idade bem avançada. E nós olhamos muitas vezes os retratos, quando a gente vai procurar no Google, as imagens. Maria e José praticamente com a diferença como para Maria de uns 10, 20 anos no máximo. Mas alguns documentos dizem que ele teria 90 anos. Então a diferença é muito grande, realmente. E como que José é escolhido? José é escolhido porque cada ancião chega lá com seu cajado. Durante a reunião, o cajado de José floresce a ponta. É um cajado de madeira, né? Uma madeira praticamente verde, floresce. E havia uma profecia também, no Antigo Testamento, uma passagem que aconteceu isso com o profeta. Diante desse acontecimento, José será o escolhido. José até fica assustado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com a menina de 12, 13 anos de idade? Mas acaba aceitando e se responsabiliza por Maria. Nisso é feito um contrato de casamento. Antes, né, não é como hoje não, que a gente vai casar, né, quem casa no civil, no religioso, às vezes faz tudo de vez, né? Ou então só casa no civil, aí tem a cerimônia no mesmo dia. Antes, o noivado já era um contrato de casamento. Era feito um contrato de casamento. Embora você não convivesse com a pessoa sob o mesmo teto ainda. E é durante esse contrato que foi firmado, Maria ainda estava no templo, que ela recebe a visita do anjo Gabriel. Quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, o anjo Gabriel diz: Maria, tu foste escolhida para ser mãe do Filho de Deus. Aí ela, nossa, mas eu não conheço nenhum varão. Ou seja, no Evangelho já temos esse dado, querendo nos induzir a crer que Maria não teria deitado ainda com José, nem com outro homem, né? Com homem nenhum. E ela, como eu não tive relações, como é que eu posso gerar uma criança? E o anjo Gabriel fala para ela: o filho que você terá no ventre será gerado por Deus. Então nós
herdamos desses documentos, de todas essas narrativas, e principalmente com grande peso da igreja, principalmente na Idade Média, a virgindade de Maria. Colocar a imagem de Maria como se Maria fosse virgem antes de gerar o filho, durante e depois. Ou seja, sempre. Sempre virgem. E nós sabemos que não é bem assim. Mas, sendo virgem ou não sendo virgem, isso tira o mérito de Maria, como mãe de Jesus? Como, inclusive, um espírito de escola, de alta envergadura, que nos promove tantos bens, tantos, eu não digo milagres, mas nos traz tantas transformações que pedimos, tanto apoio. Ela recebe então a visita do anjo Gabriel, fica assustado, como ainda não conhece nenhum varão, e você terá o Filho de Deus. Ele, inclusive, será responsável por todas as mudanças do povo de Israel. Ele trará a salvação para o povo de Israel. E ela simplesmente fala: faça-se em mim conforme a vontade do Senhor. Eis aqui a sua serva. Para mim, essa é a primeira grande lição de Maria. Essa disponibilidade que ela tem para o Senhor. Porque no mundo de hoje, que nós temos tantas facilidades, hoje que se a gente quisesse comunicar com alguém, até nem querendo a gente consegue. Naquela época tudo era muito mais difícil, nem se compara. A gente põe dificuldade em tudo quando o convite chega para determinadas atividades. Eu vejo isso na seara espírita, nas casas em que eu passo. Muitos jovens, e às vezes até confrades que estão na doutrina espírita há décadas, quando são convidados para alguma atividade, não posso porque eu faço isso não sei quando, tal dia, eu tenho um compromisso, e põe milhares de dificuldades. Mas será que esse convite para aquela tarefa não é um despertar? Não é falando para você: olha, você está pronto, dedique-se. Eis chegado o momento. Eu me lembro daquele encontro de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, quando ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala: queres vir agora, seguir-me, ou daqui a milênios? Como se dissesse, só irás recuperar isso daqui a milênios, depois de muitas encarnações. E a gente vê, o que é que acontece. O Públio Lentulus é o famoso marca-passo. Marcou o passo, a esposa avançou em evolução radicalmente. E ele ficou aí reencarnando. Foi a explicação que o próprio Emmanuel, que foi o espírito de Públio Lentulus, falou para Chico Xavier. Eu tive que reencarnar durante 2000 anos para chegar perto da minha esposa Lívia. Perto, mas ainda não consigo estar no mesmo patamar evolutivo. Maria visita a prima Isabel. Logo que ela recebe a notícia do anjo Gabriel, ela se anima e vai para a cidadezinha, que era a próxima, de Isabel. Chega lá. Isabel, a prima dela, é um caso parecido com os pais de Maria. Isabel também já estava em idade avançada. Zacarias, seu esposo, também. Zacarias era sacerdote do templo. E não conseguiu conceber filhos. Aparece o anjo do Senhor para Zacarias no templo quando ele vai fazer uma oferta. É engraçado que o povo fica do lado de fora esperando que ele vá acender o incenso, Todos lá orando. E quando o anjo vai falar com Zacarias e diz que ele será pai, Zacarias duvida. E nesse duvidar ele fala: olha,
Quando seu filho, inclusive, nascer, fala que seu filho se chamará João. Agora que eu vi que você duvidou, você vai ficar sem falar até que ele nasça. Aí Zacarias, quando sai do templo, todo mundo, poxa, por que você demorou tanto? O que você estava fazendo lá? Não podia falar. E ficou durante toda a gestação de Isabel sem poder falar. Aí Isabel recebe a visita de Maria quando a Isabel já está no 6º mês de gravidez. Maria, quando chega, João, que está na barriguinha de Isabel, né, dá um pulo. Isabel, nossa, glória, Ave Maria nas alturas. Senhora, mãe do meu Senhor, que honra tê-la na minha casa. Já sente mediunicamente que Maria trará consigo, dentro do ventre, Jesus, o Messias tanto esperado pelo povo judeu. Nessa visita, Maria acaba ficando quase 3 meses lá com Isabel. Depois retorna. Logo que Maria retorna, Isabel tem João, né? Aí tem um parto. João nasce. Vão levá-lo à apresentação no templo, circuncidado ao 8º dia, e apresentá-lo ao templo. Quando chega lá, vem, qual o nome que vamos colocar no menino? É Zacarias, né? Que é o nome do pai. E Zacarias, sem poder falar, Aí Isabel, não, o nome dele será João. Aí os homens, né? João? Mas não tem nenhum João na sua família? Ele vai se chamar João? Não, peraí. Zacarias, qual o nome dele? Aí ele pega uma tabuletinha e escreve, né? João. Aí todo mundo, João. Aí ele volta a falar, João, será meu filho é João, o nome dele. Que mais tarde ficará conhecido por nós como João o Batista. É preciso que ele venha primeiro, né? Para organizar tudo para Jesus. Nisso Maria volta, né? Já está lá na cidade, sabe, tem a notícia que a Isabel teve o filho, João, mas passa por um pequeno drama. Ao retornar, ela já tinha 3 meses, né? Então, conta-se, inclusive, um pouco mais até de gravidez. Então, a barriguinha já estava saliente. E ela conversa com José. Fala que ela foi visitada pelo anjo, que essa concepção, inclusive, foi uma concepção divina. O que ela trazia no ventre era o Filho de Deus. José acha tudo muito fantasioso, muito, né? Pelo amor de Deus, está vendo que não? E aí pensa em rejeitar Maria. Só que uma mulher, quando era rejeitada, né, já com um contrato de casamento, ela, inclusive, se descobrisse que ela estava grávida, não foi com o marido, isso é o quê? Adultério. Qual a pena de morte para o adultério? Ser apedrejada até a morte. Quando ele pensou, poxa, isso pode acontecer com Maria, ele se compadeceu. Mesmo assim, ele pensou, vou tentar articular o divórcio, que aí talvez não fique tão complicado para ela. Vai dormir e recebe a visita do anjo Gabriel em sonho. Nós já deduzimos até aí, né, as visitas, as visões, quanto eles eram mediúnicos naquela época. Né? Você vê que é um tipo de mediunidade, inclusive nós todos, quando dormimos, nós passamos pela emancipação da alma. Quem será que nós andamos conversando à noite? Eu fico pensando, tomara que sejam uns anjos que estejam falando comigo, né? Espero que sim. Oremos. Então, o anjo do Senhor aparece para José em sonho e fala: José, não receie em receber Maria, porque o que ela traz no ventre é o Filho do Senhor. Inclusive, se chamará Jesus. Já diz um nome, né? Eu acho assim, ótimo que os filhos já eram batizados pelos próprios anjos do Senhor. Já chegaram com o nome, tudo direitinho. Aí José, diante disso, acata,
firma o casamento com Maria. Maria, durante um certo tempo, depois que passa um certo tempo, recebe o comunicado do recenseamento para, no caso, a família de José teria que se dirigir para Belém, em Judá, porque eles estavam morando em Nazaré, em outra região que seria a Galileia. Saem de lá para que José vá fazer esse documento em Belém. Ao chegar em Belém, Maria dá à luz. Mas interessante é que existem estudos dizendo que Jesus nasceu em Nazaré. Grande parte das informações são de afirmações que Jesus nasceu em Belém. Inclusive para que se cumprissem as profecias de Miqueias, que o Messias nasceria em Belém, que na época se chamava Efrata. Belém, Efrata, tu não és tão pequena das cidades de Judá, porque de ti nascerá aquele que virá salvar o povo de Israel. Então, para se cumprir essa profecia, José e Maria estão em Belém e Jesus nasce. Jesus nascendo, interessante que em Lucas, vamos dizer que na manjedoura, ou seja, no estábulo, né, no local, uns dizem casa, outros dizem uma gruta, que a família estava lá reunida com Jesus, né, José, Maria, Jesus, recebe visitas de pastores no Evangelho de Lucas. Enquanto que no Evangelho de Mateus diz que eles foram visitados por reis magos, lembram? Agora que vai chegando o Natal, já vai pensando lá procurando a estrela no céu, né? Pelos reis magos. 3 reis magos. Baltazar, Belchior e Gaspar. É o que nós temos acesso de informação. Mas se pesquisarmos, vamos ver que eles não dizem que seriam 3 reis magos. Eles dizem, na verdade, que os reis magos chegam lá com oferta de ouro, mirra e incenso. Aí a gente deduz, bem, um rei, né, deve estar levando ouro, o outro deve estar levando mirra, o outro está levando incenso. Mas muitos documentos falam que foram vários reis, muito mais do que 3. Como se fosse um grupo que fossem seguidores de Zoroastro e chegariam lá para visitar Jesus, que eles eram astrônomos e estavam seguindo uma estrela que para eles significava que o Messias tinha nascido. Nisso já tinham passado por Herodes pedido para que avisasse a eles se realmente era o Messias esperado, o menino que eles iam visitar. E os reis, compreendendo o perigo que iriam colocar a família em risco, seguem viagem e não voltam para falar com Herodes. Nessas ofertas que eles fazem, eu acho interessante a simbologia, porque tudo na Bíblia, tudo que é narrado nos evangelhos, esses documentos também, os apócrifos, existe simbologia. Tudo. E, olha, vocês terem ideia, tem um documento, eu não me lembro exatamente qual é o escrito, que diz que Maria engravidou pelo ouvido. Quando a gente lê à primeira vista, eu tive essa reação. Oxe, eu nem vou ler mais o resto. Aí vem o historiador dando a sua interpretação, dizendo que pela tradição, como os ensinamentos eram passados boca a boca, ouvido a ouvido, que Maria estava na escuta de Deus, pronta para ouvir a palavra de Deus. Olha para isso. A gente pensa logo, né? Pelo ouvido, pensa, né? Daqui a pouco pelo olho. Não. Então, tudo há uma simbologia. Nessas ofertas que fazem para Maria, né, no nascimento de Jesus, o ouro, ele era um presente para reis. O incenso para sacerdotes. Inclusive o incenso no templo, eles tinham a ideia que ao acender o incenso e fazer as orações eram enviadas a Deus pela fumacinha do incenso.
Então, a cultura deles. O incenso era um presente para sacerdotes. E a mirra era utilizada no embalsamamento dos mortos. Porque acreditavam que ia chegar um dia, o que nós mais tarde vamos conhecer como o juízo final, em que a alma retornará ao corpo e tem que encontrar o corpo bem, né? Daí que havia todo o trato de ungir, embalsamar com mirra. Então essa mirra representava a imortalidade da alma. Essa imortalidade que era representada e presenteada pelos profetas. Nisso, resumindo, Jesus estava sendo recepcionado como rei, sacerdote e profeta. Ao recenseamento, nasceu Jesus, os pastores visitaram, o rei mago também, e completam-se 8 dias que José e Maria estão em Belém, vamos ter que circuncidar, né? No caso, cortar o prepúcio do órgão sexual de Jesus, porque tinha que seguir o que a lei determinava. Isso nós temos em Levítico, um dos livros de Moisés. E aí levam ele ao templo, é circuncidado no 8º dia, e mais tarde, Maria, que estava impura, eu não sei como, mas né, nos evangelhos dizem que ela estava impura, a mulher, quando passava pelo parto, se ela parisse um menino, ela ficaria impura durante 7 dias. E depois teria um complemento de mais 33 dias, ou seja, passaria no total uma quarentena, né? Durante 40 dias impura, para poder ter acesso ao templo e fazer uma oferta que todas as mulheres, depois que tinham filhos, tinham que fazer, que fazia parte da purificação. Se fosse uma mulher, menina, dobrava o tempo, menina. Olha que pessoal cruel, né? Então a mulher ficava impura 14 dias, mais 66. Então 80 dias. Era o dobro dos homens. Como Maria teve um menino, graças a Deus, então 40 dias depois ela vai ao templo fazer a oferta. E engraçado que nas escrituras deixam bem claro que essa oferta de purificação é feita você doando para o sacrifício um cordeiro e uma ave, que poderia ser uma rolinha ou um pombo. Entretanto, para aquelas famílias que fossem pobres, poderia ser a oferta de um casal de rolinha ou um casal de pombos. E Lucas narra que Maria leva para a oferta 2 pombos. Daí nós deduzimos que a família de Jesus era uma família muito humilde. Era uma família pobre em relação à sociedade que eles viviam. Fazem essa oferta, passam pela purificação, e nesse momento, não sei se vocês se lembram, que há o contato com o sacerdote Simeão, que aguardava a vinda do Messias para poder desencarnar. E aí ele profetiza, ele fala, finalmente, aí abraça a criança, agora posso partir, porque é chegado o momento de receber o Messias em meus braços. E também, logo em seguida, a profetisa Ana, que está no templo, viúva, já tinha muitas décadas que frequentava o templo, fala a mesma coisa, dizendo que esse é chegado aquele que trará muita discordância. Achei interessante isso, né? Que ela chama de discordância, como se muitas pessoas também não fossem crer em Jesus. Aquele que vem para trazer a paz, entretanto, trará também muita discordância. E Maria, com Jesus nos braços, ouvindo tudo isso. Interessante que no próprio Evangelho, Lucas diz, né? Maria, ouvindo isso, guardou essas palavras no seu coração. Várias vezes, Maria vai ouvir determinadas
palavras em relação a seu filho e vai guardá-las no seu coração. Enfim, 40 dias apresentado ao templo, Jesus, Maria de Nazaré, José recebe novamente uma mensagem em sonho, alertando-o que Herodes tinha ficado muito irado, porque aguardou que os reis magos voltassem para dizer para ele, confirmarem que aquele que nasceu em Belém tinha sido realmente o Messias, né? O prometido e o tanto esperado Salvador dos judeus. Como eles não voltaram, Herodes o Grande, muito revoltado, resolveu mandar matar todas as crianças até 2 anos de idade da cidade de Belém. Sabendo que iria ocorrer o que é chamado a matança dos inocentes, José pega Maria e Jesus e fogem para o Egito. Ficam lá durante um certo tempo, até que novamente em sonho, ele recebe a notícia. O anjo Gabriel lhe aparece e diz: olha, Herodes morreu, pode voltar para a sua terra. Entrando na Judéia, que Belém ficava na Judéia, ele descobre que Herodes tinha 3 filhos. Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Herodes Arquelau tinha ficado responsável pela Judéia. E pelo nome a gente vê, né? Herodes Arquelau, muito mal. E José, receando, já sabendo das histórias de Herodes Arquelau, resolve pegar Maria e Jesus e finalmente residirem em Nazaré, na Galileia. Já em Nazaré, na Galileia, quem tinha ficado responsável era Herodes Antipas. Lá eles começam a residir. Jesus já tem 3 anos de idade, né? E agora é Isabel e João Batista que vão visitar Maria, José e Jesus. Aí chega lá a prima, né, com João Batista, que era um primo, né? Na verdade não eram primos, porque é interessante esclarecer isso também, que nós temos Isabel ou Elizabeth, dependendo da tradução, como prima de Jesus. A gente conta, a gente narra, porque já está acostumado, mas a palavra paterno, ela significa em hebraico parenta. Então, não é exatamente, não temos como afirmar que seja uma prima de Maria. Mas como é parenta, né, tem prima de 1º, 2º, 3º grau, então ficou prima. Aí Isabel chega lá com João Batista. E interessante que no livro Boa Nova há uma narrativa desse encontro, dessa visita de Isabel, em que as mães começam a falar de seus filhos. Aí Isabel, porque o João Batista, né, ele tem... João Batista, para você lembrar que é João, né? Ele gosta muito de ficar em grandes meditações, anda pela floresta, come aí os bichinhos gafanhotos, né, vive tomando banho de rio, né, não mata nenhum animal, né, não sacrifica, não faz sacrifícios, né, vive tomando mel e falando que o reino de Deus está próximo. Ai, Maria, Isabel, comigo também não é algo assim muito normal, não. Pelo contrário, Jesus também vive anunciando o reino de Deus, dizendo que está próximo, que é chegado o reino de Deus. Fica ali perto do lago, quando vão passando os viajantes para Samaria, ele sai acompanhando e falando para todos, falando sobre as mudanças do reino dos céus. Fala também para as lavadeiras que estão lá no rio. Aí, esses meninos realmente têm algo diferente. E falando, cadê eles? Não sei. Cadê? Está na hora do almoço. Aí quando olham, está Jesus e João Batista em cima de uma colina, assim, gesticulando. Como se já estivessem fazendo planos para o futuro.
Nisso, Maria vira assim: nossa, Isabel, eu fico tão preocupada. Você acredita que outro dia Jesus me chegou aqui com 2 ladrões para almoçar? Bondade, né? Eu e José ficamos apavorados. E era, inclusive, um deles era conhecido aqui na Galileia por todo mundo. Todos sabiam que era um ladrão. E ele falou: trouxe aqui meus amigos, meus irmãos para almoçar. Demos comida para eles e graças a Deus ficou tudo bem. Mas olha como ele fazia coisas diferentes, né? E a mãe passando por esses momentos. Então, depois dessa visita, Jesus é levado ao templo aos 12 anos. Isso nós temos finalmente uma das narrativas. Jesus aos 12 anos, Mateus fala, quando ele é levado ao templo em Jerusalém, na época da Páscoa, e é esquecido pelos pais. No que é esquecido pelos pais, os pais procuram na caravana quando sai, retornam a Jerusalém para encontrar finalmente Jesus lá no templo conversando com os sacerdotes, de igual para igual. Aí Maria fica preocupada. Discute com José à noite a respeito do futuro de Jesus, como uma mãe preocupada. Mas no outro dia, ao levantar, Jesus passa por ela e fala: mãe, por acaso não tenho feito as coisas que meu pai tem designado para mim? Aí ela, pegada de surpresa, fica assim: como assim, meu filho? Mãe, não se preocupa com o meu futuro. A melhor escola da vida ainda é a escola do lar. Aí nisso José levantou, ia tomar café, e ele falou: pai, posso trabalhar contigo na marcenaria? E há muita especulação, o que é que Jesus fez durante a adolescência, o que é que ele fez até começar o seu messiato aos 30 anos? Simples, estava trabalhando na marcenaria do pai. José depois desencarna e Jesus fica como provedor de Maria, cuidando dela. João então batiza Jesus no Rio Jordão. E nesse momento João tem uma visão também mediúnica de uma pomba se assentando em Jesus. E existia uma profecia que o Messias seria reconhecido pelo Espírito Santo que viria em forma de pomba, de pássaro. Diante dessa revelação, João o Batista fala para todos ali e começam alguns a já seguirem Jesus, alguns seguidores do próprio João Batista. João fala: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Porque ele, enquanto eu estou batizando com água, esse daí irá batizar com o Espírito Santo. Em seguida, mais tarde, João Batista é preso. Preso e morto, Quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista, realmente começa o seu trabalho, o seu messiato. É preso, crucificado, mal julgado, injustiçado, passa pela nossa vista como se fosse a humilhação da cruz. Depois de todo aquele sofrimento no Calvário, nesse momento, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, o espírito de Humberto de Campos, pela psicografia Chico Xavier, continua narrando essas passagens, fala que não existia um espírito com um coração mais pisado e triste do que o de Maria, a mãe de Jesus. Já pensou você ver seu filho passando por tudo que Jesus passou? E está ali aos pés da cruz, ela, a irmã dela, que era outra Maria, a Maria de Cleofas, Maria também, Madalena e João. Esses 4 estavam lá na cruz. E é no momento da cruz que Jesus anuncia o amor universal. Porque Maria, pensando: o que será que meu filho fez para merecer isso? Meu filho praticou tantas curas, fez tantas desobsessões, só fez o bem.
só amou. Ele, não sei, Senhor, ele não merece isso. E ela lá, com seus pensamentos, Jesus olha para ela e fala: mulher, mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Para João Evangelista. João, seu seguidor. João, que quando vai morar em Éfeso, não leva Maria. Ela fica com seus parentes anteriores, né, de sua família. E mais tarde, sim, depois que ele consegue uma casinha doada por um duque, ele retorna para buscá-la. E explica: senhora, demorei porque precisava de um local para que nós pudéssemos habitar. Agora tem uma casinha na colina em Éfeso e faz questão que a senhora vá morar comigo. E é assim, é feito. Madalena anuncia a ressurreição, né? Jesus reaparece 3 dias depois que ele é crucificado. Passa pela dúvida dos seus discípulos, agora apóstolos, né? Homens, é o machismo. Como que logo ela, recebe o privilégio de ver Jesus? Não, antes fosse a sua mãe. Por que ele não viu sua mãe? Ou o discípulo que ele mais amava, João? Tinha que ser ela. E nesse momento, Maria de Nazaré abraça Maria Madalena e diz: filha, eu acredito. O meu coração de mãe sabe que foi ele sim, que ele estava com você. Você vê que percepção, né? E os discípulos vão então pregar a boa nova. Se espalham todos. Maria fica com os parentes em Betaneia, como eu disse. E João Evangelista leva depois para Éfeso quando consegue a casinha. Já indo para o final, eu estou vendo que aquele relógio está certo, né? Tá? Eu me preocupei. Sim, aqui é um mapa só para nós termos uma ideia. Primeiro eu trouxe a Casa de Maria, existe até hoje, né? Essa casinha em Éfeso, e tem muitas visitações, é aberta para turistas. No caso, ela sai daqui, da região da Palestina, e vai morar em Éfeso com João. Maria e João Evangelista ensinariam o cristianismo puro naquela região, davam pouso e refúgio aos necessitados, principalmente aos mendigos que lá apareciam. E esses mendigos eram recepcionados por Maria de tal ponto que ela era conhecida Casa da Mãe Santíssima. Com tanta amorosidade, ela recebia todos eles, aconselhava, alguns chegavam com um sofrimento muito grande, e ela falava: calma, filho, isso passa. Mais tarde, nós vamos também ter na nossa literatura espírita uma passagem que Chico Xavier, que era devoto de Mãe Santíssima, né, Maria de Nazaré, no auge do desespero dele, ele fala para Emmanuel: Emmanuel, pede uma mensagem de Maria Santíssima para mim, algo que alivie essa angústia do meu coração. Emmanuel: mas Chico, faz isso por mim, Emmanuel. 2 dias depois, Emmanuel volta: Chico, trouxe uma mensagem de Maria para você. Peraí, aí pega uma caneta, um papel, se anima todo. Pode dizer: isso passa. Sim. Mas o quê? Não, só isso. A mensagem é essa. Eu pensando que era uma psicografia, né? Aí, poxa, mas são palavras de Maria. Ah, tá bom pra mim, viu, irmão? Tá ótimo. Aí bota um adesivo, cola lá na parede, né? Em cima da cabeceira da cama dele. Sempre que entrar aqui eu vou me lembrar disso, na maior euforia, né? Mensagem de Maria. Aí, mano, Chico, calma. Isso também passa. Então, todos os momentos na nossa vida vão passar. Os momentos de euforia, de alegria, e os momentos tristes também, dolorosos. Existe uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, que está nos arquivos da biblioteca da Ordem dos Lazaristas de Roma, do acervo do Duque de Cesadini,
já foi examinada a autenticidade temporal. É realmente daquele tempo, logo nos primeiros anos depois da crucificação de Jesus, ou seja, os primeiros anos do cristianismo, né, primitivo. E, entretanto, a autoria ainda não chegaram a concluir se realmente foi o Públio Lentulus que escreveu. E ele descreve Maria de Nazaré assim, primeiro falando de Jesus. Jesus é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. E eu trago aqui só para corroborar um livro que não está na literatura espírita, também não é um documento religioso, mas é de cunho intuitivo, mediúnico, pela autora Taylor Caldwell. Dizem alguns que, inclusive, Taylor Caldwell chegou a ser a mãe de Chico Xavier em uma das encarnações dele, né? No livro existe um soldado chamado Prisco que traz esse relato. Ele, quando vê as pessoas na cruz, né, no momento da crucificação de Jesus, ele fala, não é possível que seja sua mãe, pois tem um ar de eterna juventude, é muito bela, mais bela ainda do que minha mãe adotiva, Íris, ou que minha irmã Aurélia. A mulher olhou para ele como se lhe ouvisse os pensamentos, voltando para Prisco a profundeza azul de seus olhos. Prisco, soldado, né? Lá. Alguns caracóis de seu cabelo, dourado como o sol, tinham escapado do turbante azul escuro e se agitavam sobre sua fronte branca ao sopro do vento árido. Sua boca era suave e descolorida, cheia de ternura. Interessante que essa passagem, que está no livro, né, Médico de Homens e de Almas, que fala a respeito de Lucano, no caso, né, o evangelista Lucas. Exemplo de submissão, nós podemos concluir sobre os valores que aprendemos com Maria, através de toda a sua vida. Exemplo de submissão à vontade divina, em nenhum momento pestanejou, eis aqui a serva do Senhor, enquanto nós questionamos milhares de coisas para ter, às vezes, uma responsabilidade, né? Dedicação, amor, humildade e fidelidade. Se nós repararmos, mesmo com a elevada envergadura desse espírito, tanto ela como Jesus cumpriram todos os trâmites e hábitos existentes na lei mosaica, ou seja, na cultura da época. Em nenhum momento eu acho interessante que, se fosse hoje, eu fico pensando, uma pessoa que chega aqui um pouco mais evoluída, a gente sabendo que um espírito mais evoluído não vai fazer isso, mas quantas pessoas não caem na conversa de um espírito enganador que se mostra o melhor possível, o bam. E a gente vira assim, esse guia aí é especial. Esse guia que é o retado. Não. É aquele que se demonstra mais pela humildade. Lembra que os exaltados serão humilhados? E aquele que se fizer menor, que será o maior? Então, ela que foi a mãe biológica do nosso guia e modelo espiritual aqui na Terra. O espírito que nós devemos seguir as suas lições. E por fim, meus amigos, Jesus tem uma passagem que ele fala, meu pai trabalha até hoje, né? Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, por causa que ele estava trabalhando dia de sábado. Jesus e Maria trabalham pelo planeta Terra. Maria intercede nas regiões do umbral. No livro Memórias de um Suicida, o espírito Camilo Castelo Branco vai narrar os socorros dos espíritos que trabalham para Maria, na Legião de Maria, que vão até o umbral e levam, inclusive, para hospitais, dão toda assistência aos suicidas, aqueles que estão no Vale dos Suicidas. E
esse retrato que eu trouxe durante a apresentação toda, interessante salientar e finalizando, ele é um retrato ditado por Emmanuel. Chico Xavier, mais uma vez, fãzão, né, de Nossa Senhora, fala: Emmanuel, não tem como você ditar um retrato de Maria de Nazaré? Aí Emmanuel: mas Chico, a minha estatura espiritual ainda não me permite que eu esteja com Maria de Nazaré, não. Aí é tipo uma tabelinha, boca a boca. Aí ele: mas Emmanuel, olha, eu me lembro que no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, eles quando chegam lá naquele hospital, lá do Vale dos Suicidas, tinha um retrato de Maria de Nazaré na parede do hospital. No hospital você pode ir, né, mano? Mano, no hospital eu posso ir sim, Chico. E foi. Depois, ao retornar, Chico tinha um amigo, que era jornalista e gostava, fazia retratos. E Emmanuel ia falando para Chico e Chico ia repetindo: olha, Emmanuel está dizendo que é assim, o cabelo é assado. E saiu esse retrato, um retrato falado de Maria de Nazaré. O Espírito Emmanuel ditou a Chico Xavier um retrato falado de Maria de Nazaré ao fotógrafo Vicente Ávila, de São Paulo. Chico frisou que a fisionomia de Maria, assim retratada, revela tal qual ela é conhecida quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadoras da crosta terrestre. Como, por exemplo, disse-nos ele na Legião dos Servos de Maria, grande instituição de amparo aos suicidas, descrita detalhadamente no livro Memórias de um Suicida, recebido mediunicamente por Ivone Amaral Pereira. Então, meus amigos, pelo semblante de Maria, nós percebemos a sua pureza. Eu acredito que o espírito, quanto mais evoluído, até a sua constituição, se demonstra ser mais pura. E todos esses ensinamentos que ela nos passa, de amorosidade, de obediência, de paciência, como todas as mães, provavelmente já exercem essas virtudes, mas também os pais, lembrando que o espírito, ele não tem gênero. Estamos encarnados homens, estamos encarnados mulheres. E esses valores que Maria nos traz, essas virtudes, devem ser desenvolvidas por todos nós. Muita paz.